Olá a todos, bem-vindos ao programa Contraponto, agradecendo aí pela audiência. Eu sempre me surpreendo com as pessoas comentando dos programas, tudo ficou bem contente assim. E hoje eu gostaria de dar os parabéns para o nosso produtor aqui, para o Atos, que nasceu a primeira filhinha dele, a Laura. Menina linda, super bem-vinda, e a gente está muito feliz aqui por ele, e com certeza ele não está aqui hoje nos ajudando, está o Jonathan, agradecendo também sempre a equipe maravilhosa aqui da TV Sol. E nós temos aqui um convidado muito especial hoje, que é o Gabriel Tedi. Gabriel Tedi muita gente não conhece pessoalmente, as pessoas sabem do trabalho dele, leem o trabalho dele, comentam sobre o trabalho dele, vira assunto durante o dia, e ele é nada mais que o editor-chefe, né, vamos dizer, do Marília Notícia, né? Marília Notícia, ele é hoje o site, né, o portal de maior acesso hoje na cidade. Ele é marcado por matérias bastante atualizadas, ele é marcado por uma coisa que é muito difícil na mídia hoje em dia, que é a imparcialidade e pela seriedade. Então é uma honra ter o Gabriel aqui hoje. Nós vamos falar um pouco dos desafios da mídia aqui em Marília. Nós vamos falar sobre a necessidade que a gente tem de uma mídia independente, de uma mídia com credibilidade, né? E que a gente espera que seja, enfim, o presente e o futuro dos nossos meios de comunicação na cidade. Bem-vindo, Gabriel. Luiz, obrigado pelo convite, pelas palavras. A honra é minha estar aqui junto com você e vamos conversar sobre a mídia na cidade e outros assuntos aí. Legal. Bom, queria que você começasse a falar um pouco da tua trajetória mesmo, né? Você é de Marília, né? Eu sou. Imagino que você, eu sei que você se graduou em São Paulo. Queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. Isso, eu saí bem cedo de Marília, né? Eu saí com 18 anos daqui e fui cursar jornalismo no Mackenzie, na Universidade Mackenzie, em São Paulo. Fiz lá, eu tive alguns estágios em São Paulo. Eu estagiei no Portal UOL, depois estagiei numa editora que fazia anuários e finalmente acabei indo para a revista Caras. Legal. Lá na revista Caras eu fiz a minha carreira, assim, o começo de carreira, né? Eu comecei como estagiário também e fui efetivado e eu trabalhei na implantação da TV online da Caras. Assim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Isso gera, né, um monte de perguntas. Então. Todo mundo pergunta. A mulherada aí, o pessoal com certeza estaria aqui. Oi aí, fala das celebridades. Você foi pra Ilha de Caras? Da mulherada. Eu fui pra Ilha de Caras. Você foi pro Castelo de Caras? Fui pro Castelo de Caras. Castelo de Caras você também foi. Aí, não, mas todo mundo pergunta da ilha. A ilha é incrível, como todo mundo pergunta. E eu fui algumas vezes, mas trabalhei. Trabalhou, você nem saiu do. O povo acha que você vai pra ilha. Você acha que vai pra ilha tomar sol, né? Não, fui trabalhar. E aí a minha carreira, eu acabei fazendo, o começo de carreira eu acabei fazendo na Caras, uma empresa maravilhosa. Era muito bom de se trabalhar lá. Muito profissional, né? Muito bom mesmo. Aprendi muita coisa lá na Caras. Da Caras, o que eu gosto são as receitas, cara. Que no final, às vezes a minha filha fala, pai, faz isso aqui pra gente e tal. Aí eu corto e tal, a gente faz né? Umas coisas diferentes lá. E aí eu acabei, na verdade eu acabei cansando de São Paulo, assim. Eu achei que era uma cidade porque essa é a segunda pergunta, você tendo toda essa tua experiência, toda essa tua vivência, como é que você veio parar novamente aqui em Marília? Primeiro porque eu amo Marília, né? Eu sou marilhense. Então está no nosso time. E eu sou um apaixonado por Marília. Com todos os problemas que toda cidade tem, mas eu amo Marília. Eu acabei optando por qualidade de vida. Na minha cabeça estava bem claro isso. E em São Paulo eu não tinha essa qualidade de vida que eu queria para os próximos anos, assim. E aí legal. Resolvi voltar para cá. Voltei, na verdade eu não voltei antes, eu fui viajar um tempo. Eu
viajei um pouco pela Europa, fui conhecer algumas coisas, outras culturas. E o que você mais chamou atenção nessa tua, só mudando um pouco de assunto, nessas suas viagens para o exterior, aí para a Europa, o que te... Eu acho que a capacidade de organização e de você conseguir ver o próximo. As pessoas lá fora realmente elas conseguem ver o problema do outro. Eu tenho uma experiência, assim, não tem nada a ver com essa minha viagem, mas eu tenho uma história muito legal, que uma amiga minha, ela fazia estágio na Alemanha. Ela fez Unicamp e ela foi fazer estágio na Alemanha. Ela pegava carona, ela ia até uma estação. Certo. E ela pegava carona com a chefe dela. A chefe dela parava lá e andava até a empresa. E na plataforma de saída da estação, tinham várias vagas para o carro. E a chefe dela sempre parava na última. E aí ela sempre andava um pouco, ia até até o último carro e pegava. Imagino já. Aí ela perguntou, ela não aguentou. Por que você para na última? Para na última, por que você não para na porta? Aí a chefe dela respondeu, falou, porque a gente não está atrasado e a gente não está com pressa. Alguém pode chegar com pressa porque teve algum imprevisto de verdade e eu vou estar atrapalhando essa pessoa ali. Você pode caminhar, então você vem até aqui. E eu achei essa história o máximo, assim, eu conto para todo mundo. Você sabe que eu já escutei a mesma história quando eu morava no Japão. É interessante, né? Parece um detalhe meio tosco isso, né? Mas não é. Né? Não é. É lógico que a gente fica sempre julgando o Brasil e tal, mas tem uma característica, né? Que nós temos um lado muito generoso, muito bacana, mas nós temos um lado extremamente individualista também. Bem. E na minha experiência, né, dos países que eu morei fora, tal, a gente vê que quanto mais individualista é a sociedade, mais subdesenvolvida ela é, né? Então esse grau vamos dizer, de conexão mesmo que a gente desenvolve, sabe, perante os demais, ele acaba sendo determinante de como que a gente vai construir um país, né? Você precisa confiar no outro, não é, Luiz? Exato, né? Então, nessa semana, inclusive, a gente discutiu isso com alguns amigos e tal, e eu estava escutando um blog, um podcast que eu gosto muito, que é o Freakonomics. E a matéria falava sobre confiança, trust. E a matéria falava o seguinte, é uma coisa muito interessante, falava assim, até parece que sou eu que estou sendo entrevistado, né? Desculpa. Mas a matéria falava assim, quanto maior o grau de confiança social, mais desenvolvido é o país. O que é confiança social? Confiança social, no entender da Freakonomics, que vamos dizer, é um site que fala de economia, na verdade. Então a gente está falando disso, na verdade, de economia, não estamos falando de sociedade exatamente, mas quanto maior o índice de confiança social que uma sociedade desenvolve, maior tem entre as pessoas, maior a possibilidade de você fazer negócio, maior a confiança de você contratar um serviço e você ser bem sucedido, maior a confiança de você pagar um imposto e ter retorno sobre aquilo. Então, a questão da confiança social, desse vínculo, ela é essencial não só porque é bonito e bacana, mas porque a gente consegue construir um ambiente de investimento. E as pessoas elas vão investir. Faz todo sentido. Né? Então, o estudo da Freakonomics era exatamente isso. Quanto maior o índice, o indicador de confiança social, maior, né, a gente tem uma sociedade mais justa, equilibrada e desenvolvida também. Porque se eu vou contratar um serviço e o serviço sai conforme eu estou precisando, eu vou pagar um imposto e sei que a prefeitura, que a cidade, que o Estado vai me atender, né, na educação, nos serviços aí, eu vou pagar o meu IPVA e sei que as ruas né, e as avenidas e as estradas vão ser pavimentadas e bem cuidadas, maior a qualidade de vida e maior o índice de confiança para o investimento. Né? Assim, até vendendo meu peixe nessa questão que você está... a gente vai entrar nisso direto, nesse assunto. Está tocando.
eu com Marília Notícia, eu acabo tentando fazer parte disso, criar confiança nos meus leitores e na sociedade, porque sempre quando você entrar no Marília Notícia, eu quero que as pessoas percebam que ali vai estar a verdade, independente de qual ela seja. A gente sofreu bastante aqui na cidade, eu acho que eu não preciso falar nada, mas a gente sofreu bastante com parcialidade, com alguns problemas nesse sentido, e a cidade perdeu a confiança na mídia, na minha visão. A cidade perdeu. E eu acho que... assim, parece que eu estou me colocando como salvador, né? Não é isso, mas eu acredito exatamente nisso que você falou, e eu tento fazer a minha parte nesse sentido, de criar confiança na sociedade marilhense da região também, porque o Marília Notícia já atinge a região, para saber o que está acontecendo. Eu tenho que cobrar as autoridades, a própria sociedade, e forçar pautas e criar um ambiente para que as coisas melhorem para todos nós, né? Perfeito. Eu acho que esse é o desafio, né? E como que você vê esses anos todos aí passados, né, em relação à mídia? Quando eu cheguei aqui em Marília, o comentário era que se dizia que não havia uma imprensa livre, né, que não havia... eu via, né, os jornalistas se sentindo bastante coagidos a sair da cidade, ou sair da cidade ou se adequava. E hoje a realidade mudou, né? O interesse econômico às vezes acaba falando mais alto, né? Você precisa ser focado. Eu fui pressionado algumas vezes. Às vezes a receita cai de publicidade, você se sente pressionado, mas manter o foco, Luiz. Senão não tem como, você precisa manter o foco. E eu estimulo quem trabalha comigo a manter o foco também. Tem que falar o que tem que ser falado, porque é uma coisa assim, todo mundo fala que quando você faz por amor, o resultado vem, né? Eu acho que é isso. Quando você faz com vontade, realmente com dedicação, amor, né? Com dedicação, um mês caiu, um mês está ruim, no outro está melhor. É só você persistir, aguentar o tranco. Aguentar, né? O tranco, exatamente. É isso aí. Eu acho que é isso. Porque até as situações ruins, elas também são impermanentes, né? Lógico. E nessas situações acabam aparecendo oportunidades também, né? Perfeito. Muito bom, muito bom. Só aí já dá para terminar a entrevista, porque é um bom ponto, mas a gente vai continuar. E hoje o que você considera, você que acompanha, que gosta da questão da administração, o que considera os maiores desafios hoje na questão da gestão da cidade? De Marília, especificamente, né? Eu acho que a saúde precisa ser reorganizada. Tinha um problema sério de organização e de... como que eu vou dizer isso? De tecnologia mesmo. Acho que falta implantar uma tecnologia nova na saúde e para ela ser mais acessível, assim. A gente tem muito problema burocrático hoje na cidade. Falta uma questão de prontuário eletrônico, né, de interconexão. A prefeitura está trabalhando num projeto amplo aí para poder resolver essa questão, pelo menos para começar na parte da infraestrutura física e depois eu acredito que vai ter avanços aí. A secretária é uma pessoa super séria, assim. Eu confio bastante no trabalho da secretária. Eu acho que ela vai avançar. Se a gente der o tempo necessário para ela vai avançar. Como você colocou, é um desafio grande. A gente tem o desafio aí da febre amarela, né? E o da leishmaniose, né? Também. São desafios graves, assim, coisas acontecendo de verdade. Sim. Então, todo mundo que é cidadão, que gosta de Marília, está preocupado realmente com essa questão, né? Sim. Outro ponto que desculpa, só para concluir, dessa vez a gente está sabendo o que está acontecendo, né? Os dados estão expostos, né? Ano retrasado, né?
entre os jornalistas, assim, nos bastidores, era, tem 5 casos de dengue, então tem 25, na verdade. Era esse o papo, né? Era assim, né? Era esse o papo. É complicado, né? E entra na questão, de novo, da confiança. É preciso ser transparente. Por pior... E é preciso ter humildade também, Luiz, em reconhecer os erros. Se você errou num ato, eu acho que a administração pública perfeito, né? errou. Eu acho que a gente tem essa dificuldade. Todos nós temos... Em admitir o erro. Eu fiz um ato que não condiz com o que eu estava falando. Admite o erro. Fala, realmente eu revi. E é isso que cria confiança, entendeu? É você admitir que você não foi bem em tal coisa. E que você pode melhorar naquilo. Acho que falta um pouco em Marília, mas a gente está caminhando e está avançando. E, como eu disse, como eu sou apaixonado pela cidade, acho que vai melhorar, sim. Que bom. Legal. É isso. Muito bem. Você falou da saúde, tem mais alguma outra coisa que você acha importante? Eu acho que o lixo. Eu até estava comentando com você antes da entrevista, né? A gente estava conversando ali na cozinha. Eu acho que o lixo é uma coisa que engloba muitas áreas. Não é só o lixo pelo lixo. Tem toda uma cadeia, né? Tem toda uma cadeia. O lixo gera emprego, gera renda, melhora a qualidade de vida de muita gente, melhora a saúde pública. É toda uma cadeia que precisa ter um planejamento muito sério, precisa ser muito bem estudado e dá para fazer, né? Dá para fazer, dá sim. Só basta ter boa vontade, gente de bem fazendo. Eu acho que dá para fazer, porque o problema do lixo, quando eu falo lixo, muita gente pensa coleta de lixo. Não é só a coleta de lixo, né? O lixo vai para algum lugar, precisa destinar esse lixo, precisa tratar esse lixo, precisa fazer alguma coisa. Eu acho que organizando tudo isso, a gente ganha muito, muito, muito em qualidade de vida também. Marília está muito atrasada em relação à coleta seletiva, a parte de inclusão dos catadores, não tem nenhum processo de inclusão. Questão do transbordo, que é um absurdo. Hoje nós temos até um problema que o secretário está empenhado em resolver, que é a questão da rampa lá no aterro. A rampa afundou, então o lixo ele fica todo no solo, coisa que não poderia. Então tem que ser... Assim, são coisas assim absurdas que são legado, né, das gestões passadas e que não foram cuidados. Então, assim, a gente vai ter que dar muita atenção e por isso semana que vem nós vamos trazer a professora Suzana Mas Rosa, que ela vai estar justamente falando dessa questão. A hoje. Suzana é colunista do Marília Notícias. Exato, é uma pessoa super que manja muito. Então, a ideia é que a gente faça realmente dê uma olhada nesses assuntos assim de perto. E precisa olhar mesmo. A gente chegou num ponto tão absurdo que a gente, em Marília, voltou a ter lixão. E isso em 2016 no caso, né? Que foi o ano passado. Não cabe mais. O governo federal proibiu o lixão, se eu não me engano, desde 2014, se eu não me engano. Isso. A gente passou 2 anos, vai passar 3 anos e a gente não se adequou ainda. Isso não tem cabimento, né? Você não concorda comigo? Não. Tanto que eu concordo como, né, a gente está aí nessa luta faz tempo. Na Associação Ambientalista, a gente vem denunciando, existem denúncias formais, multas e tudo mais, e a Prefeitura não agiu. E agora realmente está na hora de fazer alguma coisa, chegamos numa situação limite, né? É óbvio que, assim... existe essa necessidade hoje, né, de ver o emergencial, né, ou seja, hoje, para começar, não existe nem a coleta, né, organizada, então, e a questão naturalmente, do que nós vamos fazer no futuro, né? Então, existem vários projetos, tal, que estão sendo aí analisados, né? Pela administração, pelas entidades e tal. Então, nossa ideia é trazer isso para o público, para as pessoas saberem o que está acontecendo, como fazer, e, enfim, né? Resolver essa questão, né? Naturalmente, assim, é importante a conscientização, né? Sim, claro. Sem isso, não vai longe, né?
E eu fico assustado quando eu vejo coisas como está acontecendo no Espírito Santo, por exemplo, né? As pessoas não têm, muitas vezes, sem conscientização, sem consciência pública, sim, né? Agindo de forma extremamente irresponsável, né? E é uma coisa muito difícil, né? Te interrompendo mais uma vez, eu acho que, na verdade, o maior desafio do prefeito Daniel Alonso é nesse sentido. Obviamente que tem os maiores problemas pontuais, a saúde, o lixo, a educação, sempre vão existir esses, mas eu acho que a gente aqui em Marília, a gente precisa romper uma barreira e colocar na cabeça das pessoas essa consciência pública e essa consciência social, de ajudar, de não só reclamar, de colocar a mão na massa, entendeu? Eu acho que eu amo minha cidade, mas eu acho que os marilenses ainda reclamam demais e acabam se envolvendo de menos, fazendo de menos. Pouco mesmo. Eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho mais também. Não só cobrar o poder público. Eu acho que tem que cobrar, mas eu acho que tem que ajudar o poder público. A gente tem que ser uma extensão do poder público, entendeu? Eu acho que a gente tem que fugir um pouco, né, dessa cultura do clientelismo, do paternalismo. Às vezes eu fico incomodado. Eu fui lá na prefeitura, o prefeito não me atendeu. Entendeu? Tipo assim, o prefeito tem 1000 coisas para fazer. Entendeu? Entendeu? A pessoa fica dolorida. Eu achei que ia ser diferente. Aí a pessoa fala assim, o prefeito não está me atendendo, ele não é legal. Você entendeu? O prefeito tem agenda. O prefeito tem que dar prioridade para os assuntos públicos. Então, a gente tem que abrir um pouco mão dessa nossa cultura clientelista, paternalista e tal, e começar a realmente colocar as coisas que são públicas como prioridade. Que, afinal, a gente está numa república, né? República, né? Um lugar público. É isso que a gente acontece. E essa prática política, ela tem que dar lugar para um outro tipo de relacionamento, né, com a população, onde haja realmente uma prevalência do interesse público, né, em detrimento do clientelismo, né? É que as pessoas, às vezes, elas ficam meio constrangidas quando é alguém que conhece, né? Vou dar um exemplo, nada a ver. Eu vejo você fazendo alguma coisa que eu não acho correto, mas a pessoa acaba não se envolvendo porque ela gosta de você e ela não vai falar. Ela acaba falando do outro e alguém que não conhece. Mas o que vai fazer mudar é eu chegar a achar que você está fazendo alguma coisa errada, eu chegar e falar, Luiz, está acontecendo isso. Vamos melhorar? É isso que eu acho que todo mundo tem que fazer. Não, e quando alguém faz isso, eu acho que a pessoa tem que agradecer. Exatamente. Que legal, estou tendo uma oportunidade aqui, né, de alguém estar me falando. Não, e a pessoa vai ouvir né? Alguém que é próxima, né? Ela vai. Se alguém me fala alguma coisa, eu agradeço. Falo assim, putz, será que eu estou mesmo? Mas o primeiro sentimento que eu tenho é de gratidão, cara. Lógico. Porque eu acho que as oportunidades para a gente melhorar são raras, né? E a gente precisa escutar mesmo. Sim. E isso cabe para todas as instâncias, né? Inclusive para o poder público, né? Hoje existem muitas ferramentas, né? De acesso, né, da população, ela responde nos blogs, ela comenta, ela pode interagir de diversas formas. Existem aplicativos que a gente já falou aqui, né, como o Colab e outros, onde a população ela participa efetivamente, né, dos diagnósticos, da gestão, ela pode dar a sua opinião. O Colab, por exemplo, é um aplicativo que foi premiado como melhor solução digital para cidades do mundo. É um aplicativo brasileiro. Curitiba mesmo usa esse aplicativo. Muito bacana. Então você tem muitas formas, né, da cidade hoje ser gerida de forma participativa, né? Então é uma oportunidade que a tecnologia dá, e que com um pouco de boa vontade, assim, a gente vai conseguir aí fazer grandes diferenças. Eu acredito nisso, né? Muito bom. Tecnologia sempre usada. E aí o seu blog tem o seu portal, né, vamos dizer, não chama de blog, o seu portal tem uma função fundamental isso. Você acha que hoje você estava falando justamente da geração de conteúdo, né?
Você acha assim que essa maneira, né, de se comunicar, esses portais como o que você tem hoje, né, eles vão ser prevalentes assim você acha que é o caminho, você acha que isso é um caminho inevitável hoje nas mídias? Sim, eu acho que é o caminho inevitável. Na verdade, as pessoas falam muito das redes sociais, né? É que qualquer um pode gerar conteúdo, mas ainda o meu portal, por exemplo, ele tem um papel fundamental porque ele filtra isso. Então, o que as pessoas falam de besteira nas redes sociais tem muitos incrível. Comentários. É incrível. As pessoas falam... fabrica muita notícia falsa, né? E nossa, o que eu faço, o que eu filtro com essas notícias falsas, o que eu desminto com essas notícias falsas, é uma quantidade absurda. Assim. E de onde que vem essas notícias falsas? Você sabe que eu não sei, né? Acho que eu vou fazer uma matéria tentando eu queria entender a capacidade desse povo de gerar mentira e muitas vezes provocando raiva, provocando uma revolta nas pessoas e muitas vezes de forma totalmente infundada. Ou seja, parece que muito pouco dessas notícias falsas buscam um entendimento real da situação ou uma compreensão mútua. Não, elas vêm para provocar o caos. Cisânia, né? O caos, né? As pessoas gostam disso, parece. Né? Exemplos recentes aí foram da rebelião que teve em Bauru. Rebelião do semiaberto, causou uma loucura em Marília, que é a 100 quilômetros. Eu estava passando... O pessoal o dia inteiro me chamou, mas vai ter rebelião em Marília, vai ter... E você tem que ir atualizando a notícia, assim. Então, o maior desafio é esse. Um assunto que está muito, né, presente é a disputa pela atenção, né? Sim. Ou seja, você abre a notícia e a atenção em si, ela já virou uma moeda, né? O grau de atenção. Então, você abre o teu WhatsApp, tem uma notícia que te chama atenção, o teu Facebook tem outra, no teu e-mail tem outra, alguém chama, entendeu? Então começa a ter uma disputa meio irracional sobre aonde é que você vai colocar a tua atenção em determinado momento, né? Então, para nós, né, vamos dizer, usuários, é muito importante ter um site como o seu, porque eu vou saber onde buscar uma notícia que tenha credibilidade, né? Exatamente. Eu tô trabalhando para ser referência ali. Se está ali, é que realmente foi apurado, foi... E lógico, e sempre dá oportunidade... rechecado. Para todos os lados de rebater, de comentar, de responder, né? Exatamente. Porque senão fica muito aquela coisa diz que me disse, entendeu? O fulano falou isso, então... Essa é a verdade absoluta? Não, não é. Você precisa saber o que a outra pessoa está falando sobre o mesmo caso, entendeu? No caso da rebelião, por exemplo, tem que escutar a Secretaria de Administração Penitenciária. É um trabalhão, né? Você precisa escutar a polícia, você precisa escutar o cara que trabalhou lá dentro, você precisa ouvir o parente do preso, precisa ouvir todo mundo, não tem como, né? Senão fica realmente um negócio... parcial, assim, na verdade. É isso aí. Parabéns. A história tem vários lados, né? E temos que cobrir todos eles, né? A gente faz justiça. Parabéns por isso. Obrigado. E que você continue ouvindo todos os lados e garantindo aí, né, um lugar que a gente tenha confiança em ler as coisas. Vou continuar nesse caminho, com certeza. É isso aí. Parabéns e é isso aí. Obrigado a todos. Vou ter que encerrar o programa, está no horário. Como eu te falei, é rápido, né? Passou rapidinho. E agradeço aí pela audiência e boa semana para todos.